Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Conforme eu já disse desde o primeiro programa, eu quero muito fazer desse espaço uma oportunidade de trocas, né, de sugestões, de trazer problemas. E nesse espírito a gente está inaugurando hoje um modelo novo. A partir de agora nós vamos intercalar convidados externos, como tivemos até agora, a Viviane Sena, o professor Mozart, a Priscila Cruz, com educadores da rede, porque é muito importante essa troca entre vocês. A gente vai iniciar esse modelo com um convidado muito especial, que é o professor Wagner Neves, que é o diretor da Escola Estadual José Geraldo de Lima. É um prazer estar aqui com você, Wagner. Daqui a pouco eu te passo a palavra, mas antes disso eu queria fazer algumas considerações, como a gente sempre faz nesse programa, não é? O Wagner é diretor de uma escola de tempo integral, que tem o Fundamental 2 e o ensino médio. É uma escola que tem se destacado por bons resultados de aprendizagem dos alunos, o que por si só, Wagner, já seria um motivo para a gente estar conversando aqui. Mas, além disso, você é conhecido como um gestor que ouve muito, né? A sua capacidade de escuta, acho que é bem trabalhada, que trabalha coletivamente, que consegue envolver os profissionais da educação em geral, os pais, e eu quero muito ouvir as suas experiências. Mas como você trabalha numa escola de tempo integral, eu quero começar fazendo algumas considerações sobre o próprio conceito de educação integral e escola de tempo integral, que, por incrível que pareça, ainda causa alguma confusão. Quando eu era deputada federal, eu tive a honra de ser escolhida relatora do projeto de lei que virou lei instituindo a educação em tempo integral no Brasil. Por que eu estou contando isso? Porque foi um ano de muito trabalho, de muita escuta. Chamei redes estaduais, municipais, Conseb, Undime, conselhos, sindicatos, fizemos audiências públicas nas 5 regiões do Brasil, ouvimos muito antes de definir, escrever o que seria essa lei. E uma das primeiras confusões desde aquela época era exatamente sobre o conceito de educação integral. Se eu tivesse que resumir o que é uma educação integral, acho que eu diria que é a educação que promove o desenvolvimento pleno de capacidades, de habilidades dos alunos, de tal forma que eles estejam preparados para enfrentar a vida, para enfrentar o mundo. É claro que toda educação é isso, a gente não precisaria ter o nome integral, mas é que alguns episódios ao longo da história criaram um pouco essa confusão, né? Nos anos 90, a Unesco instituiu uma comissão internacional para definir o que seriam os pilares da educação para o século XXI, que virou sinônimo de educação integral. E os pilares definidos foram aqueles que a gente conhece, é mais fácil falar deles do que vivê-los, né? Conhecer a conhecer, aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a ser. A gente tem falado deles desde os anos 90, mas a gente ainda tem algumas dificuldades de viver isso no nosso dia a dia. Então, essa educação é aquela que junta as competências cognitivas, português, matemática, história, geografia, com as não cognitivas, aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer. E a escola de tempo integral é aquela que os alunos ficam na escola de 7 até 4h30, 5 horas, aquela que tem mais de 7 horas por dia, com alimentação na escola e todos os dias da semana. A definição técnica é essa, de segunda a sexta, no mínimo 7 horas com alimentação incluída, então é uma escola de tempo integral. Agora, a educação integral a gente pode fazer numa escola de tempo parcial, por exemplo. E um pouco a gente vai discutir aqui a educação integral, o conceito dela em tempo integral. Na verdade,
a gente ouve, quantos de vocês, eu pedi até para Larissa preparar um quadro, não sei se vocês vão conseguir ler. Esse ano, o ano passado, eu fui na abertura de um ano letivo em que a professora apresentou o seguinte quadro. É aquele quadro que está lá marronzinho, eu sei que está muito difícil para vocês lerem, mas eu quis trazer porque eu achei ele o máximo, assim, interessantíssimo. No quadro está escrito: atenção, senhores pais e professores. O ano letivo inicia, está começando, e é sempre bom lembrar que é em casa que, naquela lista do lado esquerdo ali, está lá, em casa que as crianças aprendem a falar bom dia, boa tarde, por favor, com licença, desculpe, muito obrigada. É também em casa, e aí a gente vai para a segunda coluna, é também em casa que a criança aprende a ser honesto, ser pontual, não xingar, ser solidário, respeitar os amigos, respeitar os mais velhos, respeitar os professores. Também é em casa, volta para a coluna da esquerda, que se aprende a não falar de boca cheia, a ser limpo, não jogar lixo no chão. Ainda é em casa, volta para a direita, que aprende a ser organizado, cuidar das nossas coisas, não mexer nas coisas dos outros. Por que eu estou chamando a atenção para essas duas listas da esquerda e da direita? Na esquerda, vocês têm alinhados, e intuitivamente quem fez essa lista sabia disso, questões de boas maneiras, comportamentos que indicam boas maneiras. Do lado esquerdo, a gente tem claramente competências socioemocionais, ou intrapessoais ou interpessoais, mas a segunda lista está falando de disciplina, de responsabilidade, de respeito, de empatia, de foco. E a educação integral fica muito fortalecida quando a gente tem hoje estudos muito avançados sobre as competências socioemocionais. A gente faz isso intuitivamente desde sempre. E por que tem essa confusão? Porque se a gente fosse ouvir Aristóteles, 4 séculos antes de Cristo, ele disse o seguinte: a educação, educar a mente sem educar o coração não é educação. E se a gente já sabia disso 4 séculos antes de Cristo, por que até hoje a gente está discutindo isso? Porque a partir dos 4 séculos antes de Cristo, a gente tem depois de Cristo períodos na nossa história. Você tem a Antiguidade, você tem a Idade Média e você tem a Modernidade, isso em termos gerais. A Idade Média durou, gente, 10 séculos, 1000 anos, do século V ao século XV. E foi uma época de muita ignorância. Era o Estado de um lado, a igreja de outro, e a população no meio, muito ignorante, sendo usada, sendo manipulada. Com o fim da Idade Média e o início da modernidade, a gente também teve várias etapas, mas foi exatamente no século XVIII, com o iluminismo, que a escola como nós conhecemos hoje foi criada. Você se lembra que quem assistiu a entrevista da Viviane Sena lembra que ela contou essa historinha para a gente, não é? Então, foi uma escola criada no auge do iluminismo, no auge da preconização do conhecimento como o único caminho. A verdade só será encontrada através da razão. Então, a nossa escola pública, gratuita, laica, foi criada para levar a educação para todos no sentido de conhecimento. E é por isso que até hoje é tão forte em nós esse sentimento de que disciplina se aprende em casa, matemática se aprende na escola, porque aquele mesmo cartaz que a gente já viu terminava assim, né? É na escola que a gente ensina, porque na escola os professores ensinam matemática, português, história, ciências. E a gente faz isso sem pensar muito. Quantos de nós já não falamos isso, já não vimos isso? A gente não pensa porque faz parte da nossa natureza. Mas hoje, e quando a professora, né, fala que o PB fez uma pesquisa, o PB é o Ricardo Paes de Barros, o economista
chefe do Instituto Ayrton Senna, ele fez uma pesquisa há uns 5 anos para ver a percepção que os professores tinham das competências socioemocionais, e tem uma frase que eu acho genial, eu vou até ler ela para vocês. Uma entrevistada, uma professora da rede estadual, disse o seguinte: hoje a gente não trabalha a questão socioemocional assim, de forma explícita, mas trabalhamos de forma implícita. Não foi feito um curso de formação, não entrou aqui um projeto com o Instituto Ayrton Senna, não está nada oficial, mas extraoficialmente isso é feito todos os dias na escola. E é verdade, inúmeros professores têm as competências socioemocionais, ensinam as competências socioemocionais, talvez intuitivamente, sem ter o respaldo científico que hoje nós temos. E eu estou fazendo questão de discutir um pouco isso, porque na próxima semana, nesse espaço, nós vamos trazer a Viviane Senna ou a Tatiane, que é a pesquisadora do Instituto Ayrton Senna, para a gente entrar, tipo, mão na massa mesmo, com todo o conhecimento científico que a gente tem hoje, das competências interpessoais, intrapessoais, e inclusive elementos que quem faz socioemocional na escola intuitivamente, às vezes não tem noção que quem tem socioemocional na primeira infância, por exemplo, e a gente raramente associa socioemocional com primeira infância, mas as crianças que têm socioemocional na primeira infância têm 44% de chance de cursar o ensino médio, 50% de chance de ter um salário bem melhor, bom, 40% de chance de não ser preso. Então, as socioemocionais na primeira infância, quando você pesquisa um grupo que teve com um grupo que não teve, os índices ao longo da vida são muito diferentes de quem teve e quem não teve. Então, nesse momento tão difícil, em que a gente está vivendo isolamento social, educação remota sem estar preparado para isso, alunos e professores que vão voltar com a saúde física e mental mais fragilizada, nunca foi tão importante a gente desenvolver essa empatia e o conhecimento científico que a gente tem hoje de como lidar com isso. O Wagner é uma daquelas pessoas que faz, acho que não é intuitivamente não, acho que ele já andou estudando um pouco, mas faz esse trabalho coletivo, esse envolvimento de todos. E aí, Wagner, eu vou te passar a palavra, mas eu queria te fazer um pedido, que na sua fala você focasse, tanto quanto possível, este momento que nós estamos vivendo, de educação remota, como eu disse, né, de aulas remotas, de isolamento social, já pensando no retorno, como é que a sua escola está lidando com isso? Com a palavra. Ok. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, Raquel, a toda a secretaria da SEDUC. Assim, eu vou começar a minha fala exatamente com a parcela que você fez uma separação aí das ideias da família e da escola. Eu vou entrar com o artigo 22, o artigo 2 da LDB, que fala realmente da educação da família e o Estado. Então, eu já penso assim, a família tem que estar participando a todo momento principalmente dessa situação que nós estamos passando agora, né? Que realmente veio com tudo para o mundo inteiro e ninguém estava preparado para isso. A escola já vem trabalhando com essa união de pais, família e comunidade há muito tempo. Então, essa integração é importante porque ela faz uma liga e ela se faz necessária a cada vez mais essa pedagogia da presença. Com isso, você consegue ter resultados maravilhosos, incríveis. Lógico, na situação que nós estamos agora, nós temos que começar a pensar já nesse retorno. Com todo o trabalho que nós temos já de acolhimento, do protagonismo dos alunos, essa junção de professores, essa busca ativa que nós fizemos muito agora, quando essa pandemia chegou, essa gripe, ela veio com tudo sem nos avisar. Só que agora nós temos um tempo para nos planejar para a volta. E já temos que pensar nisso. Lógico,
todo mundo se machucou, está todo mundo meio triste. Acho que o socioemocional, tanto do aluno como do professor também, nós temos que pensar nesses dois lados, né? Essa da gestão com professores, nós temos que trabalhar essa liga, porque não é fácil para ninguém. Nós temos que começar a pensar também nesses alunos em questão do abandono, de evasão. Ninguém pode ficar de fora, porque, assim, lógico, a tecnologia que nós estamos usando atinge todo mundo. Nós sabemos que não atinge todo mundo, mas a grande maioria, São Paulo está conseguindo atingir. Mas a defasagem vai acontecer. Então, assim, nós temos que preparar uma recuperação intensiva, nós temos que preparar para uma, como fala, para uma volta gradual. Isso vai ser trabalhado, né? A escola, aqui em tempo integral, a primeira coisa que nós já estamos pensando em fazer é com a família primeiro. Nós temos que conversar com essa sociedade, porque com elas a gente tem o retorno. Lógico que nas escolas hoje, quanto mais o envolvimento do aluno com grêmios estudantis, com os líderes de sala de aula, isso dá para se trabalhar, dá para se fazer um retorno com ele. Nunca, acho que nunca, em situação nenhuma, a pedagogia e o professor foi tão valorizado nesse momento. Porque acho que eu ouço vários áudios, várias pessoas falando, até alunos pedindo onde está o código para colocar no centro de mídias para voltar para a escola. Eles estão pedindo isso, essas voltas, né? Porque, assim, e outra, comece a procurar, comece a entender que as parcerias se valem a pena nesse momento. Parcerias, buscas da comunidade, nós temos parcerias com saúde, com social. Então, assim, como que fala? A nossa conversa com os professores agora se aumentou muito mais. As capacitações, porque a gente precisa estar preparado para esse retorno. Como o professor falou ontem, lá no Centro de Mídias, um professor de História, mudar é difícil, mas não mudar, nesse momento, é fatal. Então, assim, a nossa adaptação com o momento de volta, eu acho que é primordial, né? Raquel, assim, eu queria citar uma parte que quando a gente fala de uma recuperação intensiva de aprendizagem, a gente tem que pensar que nenhum aluno pode ficar de fora e ele não vai ser imediato. Ele vai ser um trabalho que é de médio a longo prazo. Nós temos que estar preparados para isso, porque nada vai ser imediato. Então, essa busca desse retorno com o aluno realmente vai ser meio gradual. A escola, quando você fala em tempo integral, de ensino integral, eu já vim de uma escola de 12 anos que era 3 períodos, ciclo 1, ensino médio, ensino fundamental. Já se fazia o integral. Quanto mais projetos, mais envolvimento com esses alunos, a volta vai ser mais fácil agora também. Sabe, Raquel, é difícil a gente falar sobre o que poderia vir, porque o mundo inteiro é incerto falar como vai ser o retorno. No Todos para a Educação, da Priscila Cruz, quando ela falou sobre o diagnóstico, os protocolos de saúde, o acolhimento que vai ser feito agora, são pontos primordiais para todas as escolas começarem a pensar nesses tópicos. Porque agora o retorno nós temos tempo para isso, nessa forma de capacitação. Nós temos, cada sala tem os grupos, né, que estão passando aquele do Google Sala de Aula, aproveitando as tecnologias, né? Tem o Centro de Mídias, tem a TV Cultura, que é 2.3, tem a busca ativa, que a gente está ligando, tem a tutoria, a ligação com os pais estão ligando direto aqui também para os grupos de WhatsApp. Então, assim, essa busca ativa, ela está sendo constante aqui. E ela não para. Isso ela não para mesmo, Raquel. Não tem como fazer como fala, dar uma pausa. E outra, nós sabemos muito bem que nós, professores, estamos trabalhando 2, 3, 4 vezes a mais. E tem professores incríveis fazendo trabalho assim, maravilhoso na rede. Isso depois não pode desaparecer. Essa parte tecnológica tem que ser um apoio a mais depois com essa sequência, né? Isso que é gostoso. Até os alunos da faculdade, tá todo mundo se adaptando agora, tá todo mundo se ajeitando de pensar esse retorno, né, Raquel? Essa forma que eu penso um pouco, né? Pronto, posso fazer pergunta? Por favor. Obrigada, Wagner. Eu fiquei muito curiosa
de várias coisas que você falou. Você enfatiza muito, trazendo desde a LDB e a Constituição e tudo, falando da responsabilidade da família. Sim. Eu te confesso que, como secretária da Educação, eu sou antiga, então eu comecei a ser secretária em 1999. A primeira vez que eu fui secretária da Educação em Goiás foi em 1999. E eu tinha essa coisa de trabalhar a família, escola, incentivava muito os pais a participarem das reuniões nas escolas, de irem para as escolas, estimulava os diretores, mas de repente eu comecei a receber telefonema de diretor falando assim: professor, pelo amor de Deus, para de mandar pai para cá, os pais chegam aqui, eu não sei o que eu faço com eles. Porque, na verdade, não havia um protocolo claro, que uma coisa é o interesse do pai pelo desempenho e desenvolvimento do aluno, mas muitos não têm esse conhecimento, então eles chegam na escola, eles querem participar, eles querem ajudar, mas não sabem exatamente o que fazer. Aí foi um desastre, porque a diretora falava assim: posso pôr ela para ajudar na merenda? Eu falei: acho que pode, é uma forma dela se envolver, né? Na jardinagem, pode. Aí o sindicato falou que eu estava usando mão de obra barata. Então, foi uma... Ou seja, o que eu estou querendo dizer com essa experiência atrasada lá de 1999, que acho que hoje eu já lido diferente e melhor com isso, mas é que ainda hoje algumas escolas não sabem exatamente o que fazer com os pais e alguns pais não sabem exatamente o que fazer, como ajudar na escola e como ajudar os filhos. Pela primeira vez, Wagner, eu vejo um ponto concreto. Nós temos uma situação real de pandemia em que os pais estão com os filhos dentro de casa, sem poder ou sem saber ajudar. Isso que você está falando, né? Todo dia eu recebo manifestação de aluno. Esses dias eu vi uma entrevista de uma menina falando assim: ai, que saudade das aulas boas, dos professores legais. Agora, eu juro que eu nunca mais reclamo de aula ruim, de aula chata. Eu quero umas aulas chatas de novo também. Então, a gente tem uma questão real. Como fazer o melhor uso dessa pandemia para, de fato, envolver os pais? O que seriam algumas tarefas? E aí eu queria que você explicitasse um pouco o que você faz com os pais dentro da escola, como que eles, de fato, participam. Eles, aqui, Raquel, eles participam desde do envolvimento das notas do aluno, do acompanhamento realmente. Vou dar um exemplo pequeno nós temos o conselho participativo aqui, onde participa todos os pais, com os alunos, todos os professores e a gestão. Então, todos participam, e aí é aluno por aluno, e a gente vai analisando a nota, todos juntos. E o pai vai entendendo que o filho está avançando, está no médio, ele vai acompanhando toda a evolução do aluno. Cada reunião aqui, como nós trabalhamos muito com projeto de vida, os pais ficam sabendo do projeto de vida do aluno aqui, porque a escola não adianta, a escola é um central aqui, aonde que ele vai saber? Raquel, acertar e o errar é na escola que o aluno vai fazer isso. Então aqui, nós temos que mostrar para o pai que o envolvimento dele aqui é muito importante. Então assim, pai, a porta está aberta, marque uma visita e venha assistir uma aula junto com o seu filho. Isso é um compromisso que você vai criando com o pai e mostrando que as responsabilidades da escola também é dele. Nós estamos com problema de infiltração, será que alguém pode ajudar a ver como que é a empresa? Então a gente começa a trabalhar também com a parte da comunidade. E os pais vão se sentindo envolvidos com isso. Então tem a parte de ensino-aprendizagem, tem a conversa com os coordenadores, como que está indo a evolução do aluno. Os eventos da escola, que são as eletivas, as apresentações, que agora estão em nova, né, para a maioria das escolas de São Paulo, os pais participam aqui, eles veem o envolvimento do aluno no palco, em poesias, em sala. Então, assim, a gente traz os pais para os eventos da escola. Ele tem que estar envolvido. Lógico, nós temos que estar participando também com o conselho tutelar, a gente faz a ligação, por que o senhor não veio, por que o senhor não está aqui hoje? Realmente, a gente acha, mas como vocês são chato. Sim, nós somos chato, porque nós estamos com um aluno aqui que precisa
de uma troca. Pai, vamos ajudar. Eles falam, você é chato. Sou. O senhor não veio na reunião por quê? O senhor não participou de uma festa? Então, assim, é uma troca que se faz. E isso vai pegando um carinho, vai pegando uma... Ele vai se sentindo pertencente à escola. Quando você começa a trabalhar, mostrar as PMs, mostrar a questão de valores, notas para eles sabem o envolvimento que está acontecendo. É tudo às claras. Então, a escola pública são deles. Então, eles têm que saber que esse envolvimento tem que ter. Nós fazemos isso. Então, assim, esse envolvimento é muito claro. E na tutoria também. Então, a gente escuta o aluno. O escutar vale muito a pena. Tem pais que querem somente sentar e conversar. Tem pais que querem mostrar o que está acontecendo. Nós não somos psicólogos, não somos médicos, nada. Mas o escutar, às vezes, vale muito a pena. Essa tutoria, essa troca, vale a pena porque se sente pertencente à escola. Muito legal, Wagner, porque você, na verdade, incluiu vários conceitos interessantes na sua fala. Quando você tinha falado na sua apresentação sobre pedagogia da presença. Sim. E, às vezes, quem não está muito por dentro do que é essa pedagogia da presença, acha que é só estar presente. Na verdade, é uma técnica de aprender a escuta, e você falou agora nessa escuta, né, dos pais e dos alunos. O educador se educa para escutar, mas ele também se educa para perceber tudo que está acontecendo no entorno dele. Então, não é só a presença, ela tem técnicas, ela tem coisas que você tem que aprender, como hoje com a socioemocional. Não pode mais ser só intuitivo, você tem um respaldo científico, né? Então, quando você fala nessa capacidade de escuta e de envolvimento, o envolvimento dos pais, você introduz um outro conceito importantíssimo na educação, que é o pertencimento. E é por isso que eu gosto tanto da escola em tempo integral, Wagner, porque na escola de tempo parcial é mais difícil você trabalhar a educação integral, até por falta de pertencimento, às vezes. Na escola de tempo parcial, às vezes você tem um professor que dá aula em 3 escolas. Então, ele tem uma aula de matemáticas 9, ele chega na escola 5 para as 9, dá uma aula, e eu não estou falando do mau professor, não, estou falando do bom professor. Ele preparou em casa a aula dele, ele chega na hora certa, ele dá uma aula excelente, mas ele vai embora. Então, ele não tem porque ele tem que dar aula em outra escola, ele não tem aquele tempo de ficar para conviver com os colegas, para conviver com os alunos, para ter essa capacidade de perceber o entorno, porque, na verdade, para educar hoje, a gente sabe que você tem que conhecer o conteúdo que você vai ensinar, você tem que ter as metodologias e as didáticas apropriadas para que aquela transmissão seja feita com sucesso, mas você tem que também entender e conhecer quem é o seu público. E quando você fica na escola em tempo integral, você tem muito mais possibilidade de conhecer esse público. É claro que se não tiver jeito, que a escola é parcial, a gente tem outros mecanismos, mas a gente tem que conhecer o aluno, entender as demandas e as necessidades dele naquela faixa etária, naquele ambiente socioeconômico em que ele vive. Você tem Fundamental 2 na sua escola. Fundamental 2 é um desafio para nós, desde os primeiros resultados. Eu tenho muito orgulho que 2017 o primeiro lugar do IDEB foi de Goiás, viu? No ensino médio e no Fundamental 2. Mas é uma idade, uma faixa etária complexa, que se você não tiver o conhecimento do desenvolvimento psicológico, emocional, da importância dos colegas, essa coisa, você não chega até o aluno. A gente falou, e você falou da sua preocupação com o retorno. Parabéns, você disse que está com 95% dos alunos participando dessa educação remota. Não é toda escola que conseguiu isso, não. Se você tiver, é um exemplo, e é para isso que a gente está trazendo pessoas da rede aqui, para mostrar que é possível, você mostrou que fez isso, mas ainda tem um retorno, e a gente está muito preocupado, você está, eu estou, todos estamos,
Com o retorno presencial, e na sua faixa etária, a gente sabe que vai ter demanda para trabalho em casa, por causa da queda da renda na família. Alguns alunos vão ter que trabalhar. Alguns alunos, até no fundamental, a gente está com muito receio do retorno da educação, do trabalho infantil. É um índice que a gente já estava melhorando muito. É possível que haja um retorno do trabalho infantil. Você vai ter alunas que voltaram grávidas por alguma circunstância. Então, como é que você está pensando lidar com tudo isso? Eu assisti um webinar esse dia, estou falando demais, mas é que o assunto é muito... A gente está cheio de dúvidas e eu quero ajudar a entender essas dúvidas com você, que está lá na linha de frente, não é? Em que uma coordenadora pedagógica disse que no retorno, junto com a avaliação diagnóstica da aprendizagem que vai ser feita, vão surgir turmas muito heterogêneas do que elas são hoje. É verdade. Exatamente pelas diferenças de condições de acesso às aulas que cada um teve. Essas aulas heterogêneas vão revelar quem está melhor, quem está pior, e que eles vão criar a ideia do anjo, que é um aluno bom da mesma sala, que vai ajudar um aluno mais fraco da mesma sala. Não estou dizendo para ninguém fazer isso, estou dizendo que eu ouvi. Você tem algumas medidas concretas que você pretende implantar nesse retorno para ajudar exatamente essa heterogeneidade que vai pintar? Então vamos lá, Raquel. O que nós temos na mão hoje são os alunos. O que nós temos hoje na mão é a família, aqui. Pelo menos na instituição do JG. O acolhimento ele vai ter que ser muito gradual. Então, os próprios alunos de acolhimento aqui vão fazer esse trabalho, porque, assim, pode esperar que o resultado venha dos próprios alunos. Então, esse nivelamento de aprendizagem tem que ser feito minuciosamente. Então, os próprios alunos aqui vão fazer um acolhimento com os outros. A gente volta com o acolhimento de começo de ano, mas agora vai vir com o acolhimento de aprendizagem. Quando eu falo assim, a equipe de coordenação aqui já está pensando em alguns alunos estratégicos para trabalhar com esses alunos, os outros defasagem. Então, assim, vai ser um tipo de nivelamento, que a gente vai trabalhar com eles, e usando a própria linguagem dos alunos. O acolhedor vai acolher o defasagem. Isso, agora, como vai ser feito, se é após turno ou durante um horário especial, a gente está bolando ainda porque não tem nada pronto. Mas, já pensando a participação efetiva, agora entra realmente, cadê o Grêmio Estudantil, cadê os líderes de sala de aula, cadê o protagonismo dele tem que surgir nesse momento. Eles já são protagonistas aqui. E muitas escolas aqui da região também têm escolas incríveis. Então, os próprios alunos vão fazer o acolhimento do outro. Você falou do anjo, né? Esse eu achei muito legal. Então, a gente já usa aqui o acolhedor, o líder de sala de aula, chefes de clube. Então, nós vamos articular todos a linguagem do próprio para fazer trabalhar com as habilidades dele, com socioemocionais. Nós temos parcerias aqui com empresas, com universidades, que vão também estar dando um apoio, já estão dando. Alguns parceiros que nós estamos aqui já estão pensando já na parte da evasão, como atingir eles. Então, assim, é um trabalho em conjunto. É por isso que eu falo, a família vai estar... Porque primeiro eu quero falar é com a família, para depois falar com os alunos. Deu para entender mais ou menos, Zaca? Deu muito legal. Mas você falou uma coisa que eu tive mais uma dúvida pela minha experiência, porque eu sou uma secretária de ir para as escolas. Então, quando eu falo assim, porque eu tenho, né? Você falou, o acolhedor vai acolher o defasado. Você sabe que essa é uma afirmação que pode ser polêmica, né? Pode ser complexa em termos do que você está rotulando o aluno. Sim. Eu tive uma experiência aqui em que, exatamente, eu fiz uma avaliação e a gente tinha claramente níveis diferentes dentro da sala de aula para fazer esse nivelamento. O próprio nivelamento é uma palavra, às vezes, pesada. Então, ele tem que existir, mas a gente tem que saber como conduzir, exato.
Então, alguém, né, da minha equipe sugeriu, vamos dividir a turma em níveis diferentes. Porque quem está adiantado pode ir adiantando, quem está atrasado chega lá, quem está defasado chega lá. Nós acabamos não querendo fazer esse rótulo de que você é atrasado, você é inteligente, entendeu? Isso não pode, em hipótese alguma. A gente fez vários exercícios de reposição, de reforço de aprendizagem, vários exercícios. A minha equipe técnica era espetacular em termos de elaboração de trabalho, de exercícios, de atividades, não é? E a gente dava na mesma turma vários níveis, numa mesma prova, digamos assim, no mesmo teste, no mesmo papel de exercícios elementares, médio, adiantado. Quem estava no nível adiantado passava rapidinho por todos, chegava lá, e aí podia até ajudar o outro, mas no mesmo ambiente, com esse cuidado de não separar e rotular. É exagero meu? Como é que você vê essa coisa do medo? Não, do... eu acho que eu me expressei errado. Quando eu falo que é o nivelar, aqui é feito no mesmo ambiente. Esse acolhedor, ele vai estar acolhendo junto na sala, mas só que o aluno que está defasado, ele não vai estar sabendo que ele é defasado ou está ajudando. Aqui é um trabalho em conjunto que é feito em sala de aula, durante a aula mesmo, e é trabalhado o nivelamento interno, todo mundo junto. Quando eu falo da linguagem do acolhedor, é quando os alunos estão chegando na escola. Esse acolhimento, esse novo acolhimento que nós estamos a fazer, é já entender que certos alunos precisam de ajuda. Mas, assim, eu não posso realmente dividir isso, nem sonho em falar nisso, né? Mas, assim, acho que foi a forma de falar. Mas, assim, a sala de aula aqui, esses professores que nós temos aqui, eles trabalham numa forma de nivelar os alunos internos com as habilidades. A gente faz reuniões semanais, reuniões de gestão, para saber quem são os alunos. A gente sabe aqui, o professor sabe quem são os alunos que estão realmente com problema, que tem esse problema. Não precisa fazer uma pesquisa, alguma coisa assim tão ampla, né? O professor sabe quem são. Isso que é legal. E o nivelamento é interno mesmo, viu, Raquel? Nada separado, não. Impossível. Não. E você falou uma coisa certíssima. Professor sabe. O aluno que sabe, o aluno que não sabe. Na verdade, nenhum professor precisa de SAEB, DESP, prova externa nenhuma para falar que o Joãozinho não sabe matemática ou que a Maria não sabe análise sintática. Talvez a gente não tenha, e é isso que a gente está tentando construir nos últimos anos, a gente não tenha como parte da cultura da escola, porque a escola tem uma cultura própria, que é muito linda, mas não é parte da cultura da escola ainda a gente saber que o Joãozinho não sabe fração, equação do primeiro grau, então ele não pode passar porque ele vai ter dificuldade. Sim. Como a linha de corte é 5, ou 6, ou 7, ele está na linha de corte, a gente vai deixando passar, sabendo que está jogando um problema lá para frente. Eu gosto muito da comparação do nosso sistema de aprovação com um prédio. Eu estou aqui em casa agora, vizinha de um prédio enorme que está sendo construído. A fundação é imensa. Digamos que um dia estava chovendo muito, o responsável técnico chegou lá e falou, tá legal, passa para frente. Acontece isso em tudo na vida. Sim. Acontece que uma falha grande, não corrigida na base, ela se projeta lá na frente. É por isso que a gente tem viaduto que cai, casa que racha antes de ser usada, prédio que cai. Então, na educação, quando a gente fala tirou 6, está na linha de corte, vai passando, a casa vai cair lá na frente. E ela costuma cair no Fundamental 2 e mais ainda no ensino médio e mais ainda na universidade. Então, a ideia desses testes em escala, ela é boa porque ela força o professor a criar a cultura, inclusive de não precisar dos testes, de dia a dia ele saber o que o seu aluno precisa para não deixar acumular aquelas falhas. E o diagnóstico de avaliação, avaliação e diagnóstico que vai ser feita no retorno, vocês têm que trabalhar muito, desculpa eu aqui dando palpite, mas a gente já tem hoje conhecimento muito claro do que é base
para o que vem depois. Não é tudo, você não precisa saber, o aluno tem que saber 100% de tudo, não, mas tem alguns pontos que são críticos para o desenvolvimento, o desencaminhamento de novas competências, né? Então, esse trabalho é absolutamente essencial. Eu fico muito feliz de saber que, como você, várias escolas estarão fazendo isso. E você está vendo, né, o esforço do secretário Rocieli, da equipe toda da SEDUC, em apoiar esse momento. É claro que nada vai ser unanimidade, nem Jesus Cristo teve unanimidade, vai ter gente, né, nem todo mundo vai reconhecer ou vai entender, nem tudo que fizer vai acertar, mas a gente está vendo um esforço. Tem televisão, tem centro de mídias, tem internet paga para quem tem pré-pago, tem uma série de ações que mostram o extremo compromisso dessa administração em apoiar. E é claro que as diretrizes gerais vão daqui, até porque é uma rede gigantesca de 3.500.000 alunos. Se não tiver um norte, você perde, cada um vai dar tiro para um lado, e a gente perde aquele compromisso com a equidade, com o direito que todo aluno tem de aprender e de ter acesso às mesmas coisas, né? Sim. Dentro desse esforço que você está vendo acontecer, se eu te perguntasse, por exemplo, o que a SEDUC fez até agora que foi importante, o que deixou de fazer, o que precisaria fazer, com toda a sinceridade, Wagner, com a sinceridade de quem quer ajudar. Como eu disse, eu quero muito que e com o apoio do Rocieli para isso, né, que esse espaço seja uma oportunidade de troca, de sugestão, de opiniões, e até para fazer as diretrizes gerais, ele tem que ouvir quem está na frente, e é muito importante essas recomendações de vocês. Raquel, assim, o que está fazendo, o que nos está a SEDUC, eu vi que foi um trabalho assim realmente fora do normal. Essa parte da tecnologia, eles correram muito para fazer isso, em questão do centro de mídias, o atendimento. Nós na educação estamos atendendo dessa forma o quê? Deixa eu só desligar. O que acontece? A parte da educação vem muitas resoluções, porque está tudo novo. Nada é igual, nada, foi tudo imediato as coisas, né? E eu acho pensar muito agora nesse socioemocional desses professores. Nós temos que pensar nisso e trabalhar com a parte emocional dos professores, porque nós temos que estar preparados para atender esses alunos também. Como você disse, vão vir totalmente defasados, vai ter evasão escolar, vão sair porque vão trabalhar, vão aproveitar que não estão fazendo nada. E essa busca ativa também tem que ser feita com professores, porque assim, a forma que estão vindo as coisas, as resoluções, isso tem que vir, não tem como, todo mundo se ajeitando, é como se estivesse ajeitando a casa para esse movimento novo que nós estamos passando. Eu acho que a parte primordial mesmo é pensar na parte socioemocional dos professores. Temos que estar preparados para atender esses alunos. E as famílias também, né? Porque elas vão procurar a escola. Qualquer hospital que você vai que estiver fechado, eles vão embora. Agora, escola fechada é uma repercussão imensa. Então, a escola é um momento onde eles têm um ponto de apoio. Querendo ou não, nós somos professores. Antes, meu nome é Wagner Roberto Neves, mas eu tenho uma palavrinha antes que chama professor. Então, eu atendo, eu mexo com sonhos, com realidades, com fantasias, estrutura de vidas. A gente trabalha com isso. Nós, professores, temos isso. Mas nós também temos nossos projetos de vida. Nós temos os nossos sonhos. Então, assim, nós temos que estar fortes. Eu acho que nós vamos voltar mais fortes, sim, com essa loucura. Esse professor, que nem a Viviane Sena falou, que é o professor Covid, né? O professor Covid chegou e deu um recado para o mundo inteiro, né? Então, esse professor Covid também está mostrando que nós temos que pegar essa valorização do professor e mostrar por que estamos aqui. Já mostramos, né? Agora reforçar, porque agora a família está reconhecendo muito mais quem somos nós. Eu acho que os professores, você falou bem, a família procura a escola não pode estar fechada. Não. Nós temos hoje médicos e enfermeiros na
linha de frente, inclusive se arriscando, alguns adoecendo, alguns morrendo, de fato, mas os professores estão também na linha de frente de vida, porque se o aluno não tiver essa oportunidade de aprendizagem, é a vida dele, é uma geração que se perde. Então, eu acho que o trabalho dos professores é no mesmo patamar de importância. Eu tenho muito orgulho, não sei se você viu lá o programinha lá, Reinventando, Raquel Teixeira, professor, sim, só para brincadeira, eu fiz PhD na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, eu fiz um pós-doutorado na França, eu sou professora titular, eu fui pesquisadora da CAPES, do CNPq, eu tenho uma biografia acadêmica que muita gente sonha em atingir, graças a Deus. Mas quando me perguntam de que a senhora gosta de ser chamada, eu falo professora. Professor, é isso aí. Claro. O doutor, o pós-doutor, o secretário, o deputado, nada. O que me define é professor. É o título do qual eu tenho o maior orgulho. E eu entendo que, nesse momento, os professores estão fazendo um papel tão importante na linha de frente quanto médicos, enfermeiros e tudo. A gente está se aproximando aí do final, Wagner. Nas suas palavras finais, daqui a pouquinho, não acho que a gente tem tempo antes das suas palavras finais. Rapidamente, você falou que tanto na escola de tempo parcial quanto na escola de tempo integral é possível fazer a educação integral. A gente sabe que o Rocieli fez um esforço enorme, passou de 4% para 8% em um ano as escolas de tempo integral em São Paulo. Mas a gente sabe que 8%, para chegar em 100%, 4% dobrando por ano, a gente vai levar anos, porque a escola de tempo integral requer um espaço diferenciado, laboratórios, tempos, professores que possam permanecer. Não é simples você universalizar a escola de tempo integral. Você vê possibilidade de uma escola híbrida, digamos assim? Isso aqui eu estou chutando, não falei com ninguém, não conversei com o Rocieli, não. Está me surgindo do que você falou, né? Mesmo em escolas parciais, depois desse trabalho feito na educação remota, em que as pessoas estão sabendo aproveitar mais a tecnologia para aprendizagem, você acha possível expandir as escolas para serem de tempo integral híbrida, tempo integral físico, mas complementar com uma parte de tecnologia? Como é que você vê? Como é que a gente pode aproveitar isso que a gente aprendeu da tecnologia aqui? Então, eu acho que... Ou não pode, não sei. Eu acho assim, as escolas já estão fazendo isso, Raquel. As escolas já estão trabalhando com isso. O Inova veio para fazer o quê? Essa mudança e acrescentar mais. O Inova trabalhando com essa técnica de você expandir um pouco mais as escolas regulares no sistema com os projetos, né? Isso faz com que o aluno fique mais tempo, aprenda mais e busque mais. E a tecnologia tem que auxiliar nisso agora. Tudo bem que a tecnologia existia, era legal, deixa para depois eu vejo. Não, agora ela veio com tudo. Eu acho que nós temos que aproveitar essa tecnologia e continuar trabalhando com ela. Lógico, algumas escolas precisam de investimento em questão de tecnologia, todos precisamos, mas tem que trabalhar na aprendizagem do aluno, projetos, parcerias, inovações, e dá para se fazer sim em escolas, e outra, muitas escolas já trabalham, aqui nessa região de Parelheiros, Capela do Socorro, até a Zona Leste, Zona Norte, tem escolas incríveis regulares, fazendo trabalhos já com projetos além, alunos que ficam de tarde contraturno, manhã, noite, e fazem esse trabalho já. Então, dá para se fazer inúmeros projetos. E o Inova realmente é fantástico. E dentro daquela coisa de corrigir algumas confusões, eu vou até aproveitar que você falou do Inova, a palavra inovação, às vezes, é confundida com tecnologia. São coisas diferentes. A tecnologia é o hardware, você tem o computador, o iPad, o que for. O que agora, a inovação é quando você faz uma diferença
que inclusive não depende de tecnologia, nos processos, na forma. Então, não podemos confundir a tecnologia com a inovação. Mas a tecnologia veio e foi ótimo porque ela mostrou claramente que a tecnologia nunca vai substituir o professor. Ela é o canal para o professor chegar no aluno. E aí, o que a gente tem que trabalhar é como aproveitar melhor esse tempo, já que a tecnologia nos permite chegar lá, para ajudar a transformação que o aluno precisa. Transformação no sentido de estar preparado para a vida. Tecnologia não transforma a gente. Não. É gente que transforma a gente. Então, é a gente que está atrás da tecnologia que vai ajudar nessas transformações. Nada, Raquel, só interrompendo, nada substitui a presença de um professor, jamais. Nunca. Essa pandemia provou isso, provou isso. Na verdade, essa pandemia provou que educação, cultura e ciência são a base de tudo. Não se encontrará caminho para essa pandemia, sem a ciência, sem o conhecimento. E você já pensou que seria um isolamento social, sem as lives, sem cinema, sem um livro bom para ler? Então, a cultura se apresentou com força total. A educação se apresentou com força total. Eu tenho um amigo que fala, de manhã eu sou professora, à tarde eu sou executiva, à noite eu sou faxineiro. Ele está apaixonado pelos professores, porque ele está desesperado, sem saber o que fazer com o filho dele de manhã. Então, é muito legal a gente pensar que de uma crise tão doída, tão difícil, tão sofrida, tão inesperada, a gente tem a esperança de sair dela com algumas coisas boas, com alguns aprendizados, com alguns conceitos e preparado para um mundo que é realmente um mundo inexplicável, assim, imprevisível. A gente não sabe como será o mundo. Wagner, eu acho que a gente está quase se aproximando. Na sua última resposta, pode estender o tempo que você precisar, mas aproveita para fazer as suas considerações finais, dá palpite sobre o programa, sobre a possibilidade de aproveitar melhor o espaço. Você, se quiser sugerir gente para a gente convidar, eu já pedi a todos que nos acompanham que façam sugestões de outros Wagners para a gente trazer aqui, mas eu queria que você fizesse essa avaliação sobre o impacto desse momento na vida da gente, não só na vida da escola, mas um futuro de mundo em que provavelmente as viagens vão diminuir, as empresas aéreas estão falindo, vai ficar mais caro viajar, é muito difícil. A gente acha que não vai sair dessa crise em menos de 5 anos. Hoje, as opiniões científicas são de que essa pandemia vai virar uma endemia, no sentido de que não será completamente eliminada, como foi o HIV. A gente convive com o HIV e com a AIDS até hoje. Então, é uma paulada. Como é que você está vendo esse mundo? Assim, Raquel, acho que essa pandemia, essa gripe, isso que chegou na gente, está sendo uma grande lição. E ela vai ser uma grande lição para nós. E eu espero que isso nós vamos fazer a volta bem mais fortes, mais fortificados realmente para trabalhar. Porque nós trabalhamos com vidas, com conhecimentos. E eu acho que está sendo um ensinamento muito grande, né? O que eu tenho que falar assim, eu sou esperançoso, eu sou um pedagogo, eu sou um professor. A cada momento eu vou me aperfeiçoando e correndo atrás desse conhecimento, que a gente precisa disso. Eu acho que cada um tem que ser otimista com o que está fazendo, acreditar no que faz. A gente tem que pensar, a situação está difícil, é complicada, é uma doença que vai circular um pouco de tempo ainda, mas vamos pensar que existe um ser na sua frente ou uma pessoa mais que você pode acompanhar e ajudar bastante. Eu acho que na profissão de professor,
nós temos esse papel. A nossa valorização agora nunca foi tão falada, tão está na mídia no mundo inteiro. Eu acho que nós temos que aproveitar esse momento e trabalhar em cima disso. Nós temos professores incríveis na Sênior Integral ou qualquer outro, mas tem professores incríveis. Gestão, aproveita esses professores, conversa, traga uma família junto, traga os alunos, porque as respostas vêm deles. Eles trazem as respostas. Raquel, eu só tenho que agradecer muito essa participação, porque assim, o que eu posso trazer para vocês é otimismo, uma forma de trabalho diferenciada, que eu não paro mesmo. Eles falam que é um professor blogueirinho, porque a gente precisa mostrar coisas boas, precisa motivar esses alunos e a vida de todo mundo, né? É o que nós precisamos hoje em dia. Por isso. Então, assim, cada um... Pode falar, Raquel. Não, pode encerrar. A hora que você encerrar, eu falo. Tá bom. Então, assim, eu peço para todo mundo, assim, força, ânimo, pense no futuro, esqueça essas notícias que estão pesadas demais, dá um tempo nelas e pense na valorização. Eu estou vendo professores fazendo lives, professor com professor, é incrível. Nós temos projeto Eu Indico, Tu Indica. Agora eu vou te encerrar, porque a equipe técnica já falou que eu tenho que encerrar. Né? Eu estou morrendo de pena, porque Tem muita coisa. Falha minha, não, tem tanto recadinho, eu vou mandar para você. Muita participação. Boa tarde, Mário Lopes, Itapuranga, São Paulo, Proeler. José Geraldo não é uma escola, é uma família. Nossa. Diretor, capacite os outros diretores, professora Claudete. Tem tanto recado animador, é verdade. Me ajuda. Eu vou passar para você alguns dos recados que eu tenho aqui. Agradeço muito a participação de cada um. Wagner vai receber, aliás, a equipe toda vai receber cada um desses recados. E convido todos para na próxima quinta, 1h. Faça um hábito. Toda quinta, dá 1, 2, é um papo legal, gostoso, que eu acho que todo mundo aprende. Eu aprendo muito. E agradeço de coração, Wagner, a sua presença aqui. E agradeço de coração a presença de todos vocês que nos acompanharam, que se manifestaram. Um ótimo final de semana, né? Que agora está tudo misturado. Mas até a próxima quinta, se Deus quiser, com esperança, com fé e confiança na nossa capacidade. Beijo. Beijos. Beijo. Tchau.